ignorância como falta de conhecimento do pecado original. E aí a gente perde de visão, né? O que nós perdemos com o pecado original. Desculpa a redundância de perder, mas vamos lá. Antes do pecado original, o ser humano, Adão e Eva, tinham dons, chamados dons preternaturais. Com o pecado original, isso foi perdido. E aí a concupiscência entrou no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso entrou no mundo pelo pecado original, pela tentação, por Satanás e começou essas ações no mundo. Então, quais eram os dons que existiam antes do pecado original? E que a vida humana hoje, né, cristã, ela é uma tentativa de resgatar esses dons preternaturais perdidos. A gente tinha a imortalidade, o homem não morria. A morte, ela é fruto do pecado, né? Então, como que a gente hoje resgata isso? Pela perspectiva da vida eterna. Olhando que a vida aqui, ela é uma passagem, um momento, né? Outro dom que se tinha antes do pecado original era a integridade. Os afetos, os sentimentos, os desejos, eles eram totalmente ordenados pela razão. Então a gente não tinha uma desordem nesse âmbito interno. O homem, ele era todo em espírito, né? O corpo e a alma, todo integrado, não existia divisão. A cabeça do homem não queria uma coisa e o sentimento outro. Hoje em dia a gente vive isso é consequência do pecado original. A gente tinha a impassibilidade, ausência de sofrimento. Hoje em dia a gente tem o sofrimento e é preciso ressignificar esse sofrimento para estar em Deus, né? E conseguir viver bem. A tentativa humana, oferecer o sofrimento, a gente já falou disso aqui, das mortificações, de entregar para Jesus Cristo. Isso é uma forma de ressignificar algo que foi perdido. Quarto, a ciência moral infusa. O homem, ele conhecia todas as coisas. Ele tinha a ciência de todas as coisas e sabia ordenar essas coisas. Porque isso foi dado como missão para ele no paraíso, né? Como que a gente recupera isso? Pela virtude da estudiosidade, ou seja, estudar as verdades que Deus escreveu na humanidade. E por que falar disso? Porque o conhecimento de si mesmo, o desprezo de si, ele passa por isso, por entender que o pecado original entrou no mundo e também passou pela minha humanidade. E só quando eu abraço a ressurreição de Cristo, eu posso dar um novo sentido para a minha vida e já não ficar amarrado nas concupiscências e nas consequências da perda desses dons preternaturais. E isso falando do primeiro efeito. Com a consagração, Nossa Senhora vai nos ajudando a melhor viver esse resgate do significado e do sentido desses dons preternaturais perdidos. Ficou claro? Eu tô vendo umas carinhas assim. A cara dele. Então esse conhecimento Nossa Senhora vai nos mostrando, nos revelando a nós mesmos. Porque a nossa alma é um grande mistério em Deus, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber o que está em nós mesmos. Nossa Senhora vai nos mostrando, tanto as coisas boas quanto as ruins. Isso nos leva a uma profunda humildade. Humildade foi uma das virtudes que a gente viu, a primeira virtude que nós vimos. E uma das coisas que o livro Glória de Maria trazia para a gente da virtude da humildade é o modesto conceito de si mesmo, a verdade sobre si. Isso é uma das bases da humildade. Gente, vamos tentar. Sei que hoje está, os nossos tão difíceis, né? Mas vamos tentar. Vamos rezar uma oração de Santo Anjo, pedindo que o Santo Anjo nos ajude a absorver
o essencial dessa tarde, o essencial do que Nossa Senhora quer nos mostrar, que o ensinamento de hoje quer nos mostrar, que Ele nos ajude a pegar o essencial, que Ele tape os nossos ouvidos das distrações, da outra formação que está acontecendo lá, que a gente possa estar aqui, que os santos anjos nos blinde para que a gente escute o que Deus preparou para nós hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em relação à fé de Nossa Senhora, a gente já tinha falado dela anteriormente, a fé mais perfeita que já existiu na face da Terra. A gente pode meditar e vocês anotem aí o número 214. São Luís traz pra gente como era essa fé de Nossa Senhora. Uma fé viva, uma fé pura, ativa, uma fé que nada abalava. Está no tratado. Número 214 do tratado. Uma fé firme, corajosa, como um farol luminoso, que tinha como fim último Jesus Cristo, que é a própria sabedoria encarnada. Então, pra gente meditar, eu vou ler aqui pra gente só a parte que fala da fé. Uma fé viva que nos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Perdão, uma fé pura. Uma fé viva e animada pela caridade. Lembra que a gente já falou de como as virtudes teologais trabalham nas faculdades humanas, A alma humana ela tem 3 faculdades: inteligência, memória e vontade. Na inteligência, a fé opera, porque é a busca pelas verdades divinas. E a nossa inteligência foi criada para buscar. Por isso que a gente estuda, Por isso que a gente tem a questão do próprio raciocínio, pela inteligência, porque nosso Senhor nos deu essa capacidade para que com ela a gente possa honrá-lo. A vontade, o desejo de querer algo, uma avidez por algo, ela foi nos dada para desejar a Deus. E na vontade opera a virtude teologal da caridade, do amor, E na memória é a faculdade de ir lembrando, de recordando as coisas, Opera a esperança, porque ao recordar os mistérios divinos, ao recordar tudo que Deus foi fazendo em nossa vida, em nossa história, na história da humanidade, a gente vai crescendo em nós essa virtude de esperar por algo grande, de esperar em Deus por uma promessa muito maior que a promessa do céu. Por isso que São Paulo vai nos dizer, naquele poema sublime da caridade de Coríntios 13, no final ele fala assim, das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, no céu restará somente a caridade. Por quê? Porque a fé não será mais necessária, porque a gente já vai estar diante da verdade divina, a gente já vai conhecer todos os mistérios. A esperança não vai ser mais necessária, porque no céu a gente já vai ter encontrado o motivo final da nossa esperança. Restará apenas o amor, a caridade. E tudo será caridade, porque a caridade é em si o próprio Deus, como já nos dizia São Paulo. Então, falei um pouco do amor, já entrei um pouco mais do amor puro, que Nossa Senhora nos concede. E aí eu vou me prender um pouco ao que eu escrevi aqui, tá? O amor à caridade, expressa naquele ensinamento de São Paulo, Coríntios 13, é aquela virtude infusa que foi colocada em nossa alma pelo batismo e é cultivada na alma pela graça santificante e pelos sacramentos. Na vida humana, ela é atrapalhada, a
isso, eu não quero me sacrificar, eu não quero me doar, eu não quero renunciar, e pelo amor próprio, aquele amor que eu tenho por mim mesmo, pelas minhas vaidades, pelos meus gostos, né? Isso é fruto do pecado original em nós. Quando nós nos entregamos a Nossa Senhora, damos a ela também a nossa capacidade de amar, de doar e de se gastar por Deus para o próximo. E ela, docilmente como mãe, vai purificando esse amor, né? A gente já falou aqui também da vida espiritual enquanto 3 momentos. Fase purgativa, onde o amor em nós é purificado. Fase iluminativa, onde Deus vai iluminando cada vez mais esse amor, e é diferente da purificação, porque purificar algo é tirar o que há de bagunça ali, de impuro, né? É como, quem que já mexeu com polvilho? Polvilho é a mandioca, você faz o processo lá com ele, mas tem um momento que fica aquela pasta branca assim de polvilho, só que tem folha dentro, tem galho. Para purificar, você precisa colocar ele no sol, o polvilho no sol, deixar secar, endurecer, e aí você passa na peneira, purificando o polvilho. Então é um processo de purificação. É diferente da iluminação. Iluminar, colocar luz, né? Então é fase diferente. E a fase unitiva do amor. O amor sublime, que é o próprio Deus, se une em mim porque Ele já está agindo em mim, né? Todos, absolutamente todos, temos a capacidade de amar, porque o amor, ele é o próprio Deus sendo e agindo em nós. Quando um casal casa, por exemplo, ele se compromete a amar o outro. Só que ele se compromete a amar o outro com o amor de Cristo. Por isso que é indissolúvel. Porque já não é o meu amor que vai fazer algo. Porque o amor humano, ele é findável. Ele pode passar. Agora, o amor de Cristo agindo em mim, ele se transforma, ele se renova, né? É com esse amor de Cristo, o amor sacrificial, o amor de cruz, o amor infinito, que o casal é chamado a amar. O que varia é o grau desse amor, né? Eu estava falando antes que todos nós somos chamados a amar, né? E aí eu continuo aqui falando que o que varia é o grau desse amor. Quanto mais perto de Deus, mais puro esse amor é, né? Como Nossa Senhora estava totalmente unida a Deus, o amor dela é puríssimo, puríssimo, sem nenhuma mancha. E até pelo próprio mistério da Imaculada Conceição, da sua concepção, sem mancha nenhuma de pecado, a capacidade dela de amor é inimaginável para a inteligência humana, né? A gente não conhece um amor imaculado. Só ela conhece o que é amar sem mancha nenhuma, de vontade própria, de egoísmo. Só ela conhece. E quando nós nos entregamos a ela, ela vai nos comunicando esse amor dela, nos amando com esse amor e purificando a nossa capacidade de amar, né? Esse amor puro se transborda no amor a Deus. A gente ama a Nossa Senhora por amor a Deus, só que o nosso amor a Deus vai sendo purificado também. E isso vai se manifestando muitas vezes pelo um abandono filial ao que nosso Senhor ordena e faz na nossa vida, né? Então a gente vai se tornando mais dócil a nosso Senhor. Isso já entra no quarto motivo, que é a grande confiança em Deus e Maria Santíssima. E daí eu destaco o número 215 do tratado e 216, tá bom? Vocês podem meditar em casa.
Aqui São Luís fala pra gente no 216 que Nossa Senhora nos encherá de uma grande confiança em Deus e nela. E aí ele vai dando os motivos disso, né? Porque não nos aproximaremos de Jesus por nós mesmos, mas sim por meio dela, né? Então, é um número muito importante para ser meditado em relação à confiança em Deus. Comunicação da alma de Maria e do Espírito dela. Isso significa a comunhão de coração, a união da nossa vontade com a vontade de Nossa Senhora. E a gente já leu nas conferências que vontade de Nossa Senhora é a mesma que vontade de Deus, né? A vontade da Imaculada é a mesma que a vontade de Deus. São Martiniano já nos ensinava isso. Então, vai existindo entre a alma de um consagrado e a alma de Nossa Senhora uma união, uma fusão de sentimentos. Não, sentimentos porque não tanto assim, porque isso envolve a sensibilidade humana que às vezes está debilitada, né? Mas de vontade. A nossa vontade vai se conformando à vontade de Nossa Senhora, que é a vontade de Deus, né? Entregamos a Nossa Senhora todas as potências da nossa alma, que eu falei, né? Inteligência, memória e vontade. Se quiser ficar repetido, eu coloco aqui a mesma coisa, vontade, para que essa vontade humana nossa se conforme à de Deus. A inteligência para nos elevar à compreensão e ver as coisas como ela vê. Ela opera nessas potências e comunica a nós sua própria virtude, né? Para que possamos louvar, amar, adorar e bendizer a Deus como ela. É como a história de Jacó. Lembra que semana passada a gente falou da história de Jacó? Ela nos reveste dela mesma para ela que sabe que é agradável a Deus o coração dela e o coração de Jesus, para que com este coração revestido nós neste coração, ela possa oferecer a Deus Pai. O sexto motivo é feito transformação das almas em Maria, a imagem de Cristo. Deste efeito, eu destaco o número 218. Este capítulo ele é bem curtinho, assim. Em uma tarde a gente revisa ele, né? É muito importante porque depois de consagrar e depois de renovar, perceber esses efeitos na nossa alma é uma forma de medir se eu estou sendo fiel ou não às práticas interiores e exteriores. Perceber isso em nós é bem importante. Eu gosto muito da analogia que, não é nem analogia, né, da mensagem que São Luís traz nessa transformação das almas em Maria, que é quando ele fala que Nossa Senhora é a forma de Deus, né? Então ele dá o exemplo de um artista que vai fazer uma imagem. Ele pode esculpir direto no gesso, esculpindo, ou ele pode derreter esse gelo e colocar na forma. Qual imagem vai sair mais perfeita? A da forma, porque, né, já vai estar ali pronta a forma. Você não vai ter o trabalho de esculpir e com uma martelada errada ele pode perder a peça. Numa forma não, a forma já está ali, já está pronta, e por isso que São Luís vai falar que nós será a forma de Deus, né? É a forma de formar santos. E aí ele nos dilui, nos dissolve, nos quebra, né? Por meio do conhecimento, e nos coloca nessa forma que é a Maria. E nessa forma nós somos formados à vontade de Deus, conforme Deus quer. Se Maria está no número 218, se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará fruto em seu tempo,
e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Então ela forma Cristo em nós, né? Nos forma a imagem e semelhança de Cristo. Sétimo motivo, efeito, maior glória de Deus. Quem se dá a Maria, se dá mais a Deus, para que Deus seja mais amado, mais louvado no coração das pessoas. Deste ponto eu destaco o número 222 e 223. Por essa prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glórias em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. No 223, porque uma alma, por essa prática, considerando nada tudo o que pensa ou faz por si mesmo, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria, para aproximar-se de Jesus e até para falar-lhe, pratica a humildade. E a gente viu que a humildade é a virtude que é a base de todas as outras, né? Como se fosse uma grande árvore. Já viu aqui o desenho da árvore? A base é a humildade. Então, essa prática nos leva a uma profunda humildade, como a gente já meditou. Acho que em relação ao tratado, era isso. Eu queria saber se desse capítulo ficou alguma dúvida, se vocês querem dar destaque a alguma coisa. Acho que eu nunca falei tão rápido, né?